Sucesso não é por acaso. Oferecimento ACIB, Associação Comercial e Industrial de Barueri, a Casa do Empresário. Olá, amigos! Muito bem-vindos a mais um programa O Sucesso Não É Por Acaso, aqui pela Connect TV. Nesse programa, você sempre conhece e ouve histórias fantásticas de personalidades, empresários, pessoas que venceram e mostraram o poder do sucesso através de um trabalho e de uma vitória. Tudo e todo o segredo de uma vida de sucesso é descobrir que o destino de cada um deve fazer e, em seguida, fazê-lo, sempre cumprindo a sua obrigação. Oportunidade não acontece. Você cria a sua oportunidade. E no Sucesso Não É Por Acaso de hoje, nós recebemos um advogado que venceu todas as dificuldades que a vida colocou para ele, para que hoje ele possa desfrutar com orgulho da sua profissão e poder contar a sua história de sucesso. Recebemos aqui nos estúdios o Dr. Robson Prado, do Robson Prado Associados. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado a todos aí que nos assistem. E o prazer é todo meu aqui de poder bater esse papo contigo e tentar aí, de alguma maneira, contar um pouquinho desta história que, graças a Deus, foi de muita luta, muita dedicação. Renomado advogado, Dr. Robson Prado é bastante conhecido por sua atuação junto ao setor empresarial da região aqui de Alphaville, aqui em São Paulo, e também no norte do país. Robson Prado atua aí há mais de 12 anos na área jurídica. Sua ampla experiência nas áreas administrativas, contábil e de recursos humanos, adquirida desde os 14 anos, permitiu aí construir sua carreira de sucesso e atuar com propriedade em questões que envolvem aí o mundo corporativo. Mas claro que antes de chegar ao topo da sua carreira, o senhor desenvolveu uma história. Então vamos começar como isso aconteceu. Onde é que você nasceu, Robson? Gil, eu sou mineiro, né, de Betim. Com um mês de vida, viemos para São Paulo. Então, vim para um bairro de periferia em Osasco, né, onde eu e os meus irmãos, a minha família toda foi construindo, né, uma história, foi buscando oportunidades e a partir dali foi se criando as primeiras referências, né, de batalha, de dificuldades, né, para que eu pudesse começar a dar alguns passos. O doutor disse que é mineiro. Geralmente mineiro é de família grande, né? Não é uma família pequena, eles gostam de ter uma família sempre em volta da mesa, aquela gentarada toda. Quantas pessoas compõem a sua família? Então, e isso você tem toda a razão, né? Primeiro que eu aqui já sou naturalizado paulista, mas falo mineirês fluente e baianês também, porque a família estava ali, né? Então eu sou de uma família de 6 irmãos, né? Somos 5 homens e uma mulher. E a família nossa mesmo, tradicional de Minas, eu perco a conta, né? Na hora que se reúne deve dar umas 100 pessoas e a grande satisfação nossa é realmente estar do lado da mesa comendo bastante e conversando muito alto. Bom, doutor Robson, é claro que a história tem um começo e a gente sabe que o senhor não começou como advogado, só teve outras atividades que começaram a ajudar a construir a sua história. E parece que não foi por aqui não. Conta pra gente como é que foi o seu primeiro dinheirinho, aquele que mineirinho gosta bastante de ganhar quietinho. Pois é, Gil, esse primeiro dinheirinho foi uma coisa diferente, né? Eu morava numa periferia e ali tinha um córrego. E esse córrego, ele tinha extração de areia, né? Então ali aos 11 anos, eu e um sócio, o Gerson, resolvemos, vamos tentar, né? Aquela época, nos anos 80, 90, não se tinha muito problema, né? Todo mundo trabalhava, independente da idade. E aí nós retiramos 1 metro de areia, né? E
esse 1 metro de areia que nós ficamos ali 2, 3 dias retirando, gerou para nós um recurso que era comum também você ajudar os pais, né? Então, ele deu um pouco para a mãe dele, eu dei outro pouco para minha mãe, e aí sobrou um dinheiro para nós. E esse dinheiro nós compramos um pacote de salgadinho de camarão, que a gente só... E essa foi a motivação, comprar aquele pacote de salgadinho de camarão, que, né, de tão bom que era, nós demoramos 2 dias para consumir esse pacote, né? Nós comemos uma parte um dia e a outra parte no outro dia. Tipo aquele desenho, um para você, um para mim, um para você, um para mim. Aí depois disso também, Gil, e aí o jovem, adolescente dos anos 80 e 90, e principalmente pobre, como eu fui, você tinha que buscar caminhos, né? Logo em seguida, aos 12 anos, até antes disso, né? Antes de falar o que eu fiz com 12 anos, certa vez eu estava rodando no centro de Osasco com os meus filhos. E aí, a cada hora que eu passava no mesmo semáforo, tinha alguém entregando papel. E aí, toda hora que eu passava nesse mesmo dia, eu retirava esses papéis, né? Até que o meu filho falou: pai, poxa, a gente já passou aqui tantas vezes, toda hora que passa, você para e pega o papel. E por quê? E aí eu falei para ele: olha, é que o seu pai sabe como é difícil alguém entregar e não receber. Porque lá quando eu tinha 12 anos eu fazia isso. Eu entregava, panfletava para receber um valor baixinho na semana, mas que estava tudo bem, né? Era um trabalho, era uma maneira de ganhar dinheiro. Eu gostei dessa frase: com 11 anos eu e meu sócio. Com 11 anos eu e meu sócio trabalhávamos buscando. Como é que se mede 1 metro de areia? Pois é, isso era... Com eu acho que pouca anos, gente né? sabe disso, né? Então era aquele monte de gente ali e existiam umas latas, essas latas de tinta. Então 1 metro de areia era aproximadamente 42 latas de tinta aí, aquelas latas ali que na época estava disponível, então media-se 1 metro de areia com isso. Agora daí. eu entendi porque que levou um dia para ter 1 metro de areia e 2 para comer o resultado do trabalho. Né? Isso Pois faz sentido. Mas claro, isso foi uma fase da sua vida inicial, sim. mas depois houve um progresso e Exato. você foi registrado, começou a trabalhar no mercado mais, como a gente pode falar, mais profissional. Né? Exato. E isso realmente, eu fico... eu não sinto nenhuma mágoa disso tudo, porque nós conseguíamos lidar com tudo isso e brincávamos e etc, né? E estava tudo bem, não havia uma exploração, a gente tinha uma coisa voluntária, né? Nós queríamos fazer de forma voluntária. E aí, aos 14 anos, eu consegui um emprego registrado numa contabilidade e que foi fazendo assim uma diferença muito grande na minha vida, né? Foi ali que eu fui aprendendo todas as nuances administrativas, entendendo o que era uma empresa, né? Na época era muito engraçado, porque hoje você fala muito do CNPJ, naquela época era o CGC, né? E para ter o CGC, o sócio tinha que ter um SIC. Então, aquilo foi muito importante e um momento de maior orgulho para mim, quando eu tive esse primeiro emprego, foi que lá eles forneciam cesta básica. E aí, quando eu recebi a minha primeira cesta básica e estava voltando para casa com aquela cesta básica no ombro, os meus amigos jogando bola se aproximaram. Opa, o que é isso? Lá onde você trabalha dá cesta básica? Não só isso, como eu também recebo ticket e almoço no restaurante, come tudo. Tudo que... Mas como é que eu faço? Não, vamos conversando. Então ali já foi criando alguma referência também, né? Então isso foi muito bacana e foi o meu primeiro emprego, conheci uma pessoa fantástica que era o dono, que também se tornou uma referência para mim, foi o grande motivador para que eu casasse, que tudo foi acontecendo muito cedo, então também eu acabei casando muito cedo. Então o dono dessa empresa foi o cara que falou: olha, se
Se você gosta dela, você tem que casar, né? Então, eu percebo que você conta com bastante orgulho, e eu contaria também uma história como a sua, de ter começado tão jovem a trabalhar, ter conquistado, sem vergonha de achar um trabalho em que você está pegando areia para comprar um salgadinho ou entregando um panfleto. Isso não importava. O que importava era o seu objetivo de conquista. E essa questão de estar carregando a cesta básica como sinal de orgulho e de recompensa por algo que você fez com tanto esmero e com tanto sacrifício, de poder mostrar para os amigos. Exato. Isso é uma base muito boa para a estrutura de um homem. Não digo só a sua, mas de um homem, não é, doutor? Sem dúvida. E não foi só para mim, mas como outros contemporâneos também, quando nós paramos para conversar, as histórias são um pouco parecidas, né? E nós nos vemos hoje, cada um dentro de uma... Quando eu revejo os amigos, cada um dentro de uma profissão, mas o mais importante de tudo isso foi isso que você falou. O nosso caráter, os valores, princípios de saber que, mesmo com uma situação difícil que você está enfrentando, seja do local que você mora, seja... Então a gente sempre entendeu que para ter o que nós queríamos, nós tínhamos que buscar aquilo lá. Então, para mim, isso valeu muito, né? Eu sempre digo que é como se fosse uma casca que se criou. Então, por isso que eu falo de forma orgulhosa, e tudo isso foi uma base importante, uma base da resiliência, uma base de certa forma também de segurar situações desconfortáveis, como realmente hoje eu falo com orgulho, mas com certeza foi muito desconfortável, muitas coisas naquela época, e que a gente aprendeu a lidar e tocar em frente. E superou e foi para frente. Sim. Lendo os capítulos da sua história, tem uma paginazinha lá que conta sobre o Acre. O que você foi fazer no Acre? Como é que você foi parar lá? O mineiro que veio para São Paulo, morou em Osasco, voltou para Minas e foi para o Acre. Essa história do Acre, na verdade, foi uma conexão, porque depois que eu saí dessa contabilidade, né, eu fiquei lá um tempo, fiz alguns trabalhos aí, de certa forma, autônomos também, porque com 18 anos eu já estava com a minha esposa esperando a minha primeira filha. E eu precisava trabalhar de alguma forma, né? E aí estava num grupo fazendo trabalhos autônomos. Essa empresa era uma joint venture, sumiu. E eu entrei numa empresa que a minha primeira pergunta lá foi o seguinte: aqui tem convênio? Tem. E quanto que eu vou ganhar? X. Então é aqui que eu vou ficar. E esse grupo, né, eles tinham várias operações, tanto na construção civil, hotelaria, negócios imobiliários e também uma operação em Rondônia. Esse grupo adquiriu uma área de 30 mil hectares, que, Gil, era assim, 17 quilômetros de frente, 15 quilômetros de fundo, numa área que nós fazíamos exploração florestal de baixo impacto, extraía-se madeira, né, mas com baixo impacto. Era uma empresa certificada internacionalmente, porque hoje e naquela época todo mundo precisa da madeira. E o mote nosso era que houvesse, que aquilo fosse manejado de uma forma correta. Sim, contabilmente existia até uma linha para isso, de reflorestamento. Eu me lembro bem dessa questão. Exatamente. E lá nós fazíamos também o reforço florestal, né? Que era uma mata nativa. Então ali muita coisa foi acontecendo, muita coisa a gente teve que aprender. Então eu tinha que ter conexões ali próximas, né, com o Acre. Então nós tínhamos parceiros no Acre, nós tínhamos trabalhadores do Acre, não só do Acre, mas como do Pará. Tínhamos que fazer conexões com aquele pessoal. E assim, os 2 primeiros anos lá naquela região foi muito difícil. Imagina. Porque ainda nós não tínhamos a infraestrutura que se tem hoje, uma série de dificuldades que a gente foi ali conseguindo organizar. E agora também tem uma história engraçada aí. Ouvi dizer que você teve que viajar aí no monomotor e tinha um caipira de chinelo. Qual é a associação dessa história? O que aconteceu aí? Eu fazia mais ou menos uma ponte aérea São Paulo-Rondônia. Ficava um tempo lá, um tempo aqui. E eventualmente existiam lá alguns protestos. E certa vez teve um protesto indígena, né?
E eu precisava estar na área florestal de qualquer jeito naquele dia. Cheguei em Porto Velho, e aí, olha, não vai dar para pegar a estrada, tal, e nós tínhamos um relações públicas lá que ajudava em tudo. Ele falou, não, então vamos pegar aí um monomotor, nós pegamos aqui do lado do aeroporto, ele vai descer numa cidade lá que chama Extrema, que é próximo ali, nós voltamos de carro, já vai ter alguém lá para que a gente possa fazer o caminho inverso. Tudo bem. Aí chegamos lá no hangar, né, e aparece um cidadão de chinelo, e com a camiseta meio que, né, um pouco fortinha, a camiseta aqui pela... Aí tudo bem, né, ali limpando meio que a mão e tal, e conversando com essas relações que a gente tinha lá, relações externas, né. E aí ele falou, Robson, tá tudo certo, né, então nós vamos aqui, vamos pegar o monomotor, acertou o preço, aquela coisa toda, então tá bom, então vamos até o avião. Chega no avião, eu olho para um lado, olho para o outro, cadê o piloto? Aí eu falei, olha, e o piloto? Não, o piloto é esse. É o Zé aqui, o Zé 30 anos aqui, nunca teve problema. Mas tava assim, não, que avião não precisa, né? Tudo na mão. Aí eu falei assim, né? Esse meu amigo chamava Garbim. Mas Garbim, e aí? Não, pode ficar tranquilo. Aí eu pensei assim, bom, ele tem neto, tem filho, tudo, eu vou, né, confiar nele. Nisso que nós entramos, Gil, nesse avião, aí o rapaz falou assim, Garbim, dá uma batida na porta aí, e tem esse arame, se você puder dar uma... Aí parecia aquele Fusca voador, né? Então eu estava segurando ali naquele monomotor, mas ele desceu lá em Extrema, com segurança. Com esses fatos isolados que criaram uma história de base para a sua vida. Sem dúvida. Vamos entrar no direito. Como é que você, de repente, abandonou tudo isso ou usou isso como um trampolim e veio para a área do direito? Pois é, Gil. Aí teve uma... outra coisa muito bacana foi você, com a idade que eu tinha na época, que eu tinha 26 anos, e por conta do bairrismo lá, quando eu comecei, eu tive que falar que tinha 31 anos. Tive que jogar 5 anos à frente, crescer barba, para ter um certo respeito. Mas aí ali eu consegui aprender a gerir pessoas, lidar com as desigualdades, fazendo com que todo mundo fosse igual, consegui aprender sobre gestão, o nosso comprometimento com a sociedade, fazendo uma operação que era ecologicamente correta, só que a intensidade disso era muito grande. E eu já tinha naquela época 3 filhos, uma menina mais velha e um casal de gêmeos. E a minha filha mais velha era atleta de ginástica artística. Então eu perdia muito evento da minha filha, dos meus filhos gêmeos. Tanto é que eu ficava tão fora que o meu cunhado era como se fosse o esposo da minha mulher, né? Da Regiane, que graças a ela tudo isso foi possível porque ela fez a base em casa. Então foi chegando um tempo que eu fui me cansando um pouco, né? E nesse meio tempo eu já tinha me formado em Direito, a minha primeira formação foi em técnico de contabilidade, que me deu essa... E aí nesse meio tempo eu resolvi, por um episódio que foi mais ou menos assim, no Dia dos Pais de 2011, nós estávamos tendo uma operação lá em Rondônia, que toda vez que aparecia aquelas operações do Fantástico eu tinha que estar lá. E aí comecei na sexta-feira a conversar com o pessoal. Dia dos Pais ia ser domingo. E aí eu tentei segurar essa viagem para segunda-feira. E não teve jeito. E aí depois, aquela negociação, por fim, eu tive que, domingo, amanhecer no aeroporto. Os meus filhos tinham ido dormir e nem sabia que eu tinha saído. Quando eu cheguei em Porto Velho, aí minha esposa falou, olha, as crianças vieram aqui na cama e pularam em você para te dar um abraço, você não estava. Aí aquele dia eu falei, aqui acabou. Porque eu já tinha sido muito ausente, né? E eu falei, agora eu preciso mudar. E eu estava no maior auge possível. Eu já era diretor de operações, eu tinha um bom salário, tudo que possa... E aí eu falei, também eu não posso criar uma situação. E eu tive que pedir demissão. E foi uma das coisas mais dolorosas e, ao mesmo tempo, a maior satisfação, né?
de dizer, olha, eu reconheço tudo que vocês fizeram, mas eu não consigo mais. E eu acho que as pessoas têm que ter um momento que ela fala, não é possível mais, por mais que você... E aí, eu pedi demissão, demorei uns 3 meses para arrumar um substituto para mim e fui empreender no direito, né? Começando do zero, sendo criticado por todo mundo. Muita gente falou durante a pandemia, viveremos um novo recomeço, um novo momento. E nem tudo será como era antes. Na questão do direito, muita coisa mudou, porque as sessões passaram a ser virtuais, os processos parece que até se agilizaram. Houve uma mudança positiva nesse sentido? Sim, houve uma mudança positiva. Eu vou te falar que, no primeiro momento, para mim, não foi positivo, né? Nós que somos um pouquinho mais antigos... analógicos. E analógicos, né? Você já trabalha com uma certa estratégia de estar presente, aquele tete-a-tete, de ver todo aquele movimento, né? Então, aquilo já eram técnicas que nós tínhamos. E, com o virtual, nós perdemos algumas técnicas, né? Algumas oportunidades. Mas que, com o tempo e devido à situação que não era outra, nós também começamos a aprender. E hoje isso tem sido muito positivo, né? Essa virtualização do direito ajudou muito, né? Você vê, por exemplo, aquela empresa que eu disse que eu pedi demissão, eles são meus clientes até hoje. Puxa. E isso foi uma coisa bacana. E tem operações lá no norte. Então, toda vez que tinha um processo, eu tinha que ir para o norte. E aquele custo, aquele dispêndio e ficar mais um tempo longe da família. E hoje em dia nós fazemos uma sustentação oral em Rondônia, no Pará, virtualmente. Então isso foi muito positivo, deu uma dinâmica, muitos processos andaram, né? A gente sabe que ainda tem muito que se fazer. O judiciário ainda precisa dar passos mais longos para conseguir se chegar numa justiça célere. Atualmente nós não temos isso, mas estamos num bom caminho. Que bom, isso é importante. Bom, a sua história de vida mostra que você já é um expert, um craque em mudanças e superações, né? A gente sempre, antes de fazer essa pergunta clássica aqui do programa, a gente sempre tenta criar alguma frase que tenha a ver com tudo isso que foi dito. O que eu tento dizer é que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade, sim, como os seus. Se nós tivermos a coragem de persegui-los e tomar atitudes como você tomou no momento que você precisou. A mudança era necessária naquele momento e você soube tomar. Aí eu lhe pergunto, o que é que significa a frase "o sucesso não é por acaso"? O sucesso não é por acaso é quando você trabalha com princípios, com valores, olhando a tua família, cuidando de quem está próximo. Eu entendo, Gil, que não há nada que não possa ser constantemente melhorado. E também o sucesso não é por acaso quando você percebe que Deus mandou um sinal no nosso físico mesmo, né? Ele nos deu 2 orelhas e uma boca. Então, às vezes nós temos que ouvir mais e falar menos, e isso são aprendizados que ficam para que o sucesso não seja por acaso. Além de um grande jurista, um grande advogado, empresário, empreendedor, a gente percebe a sua forma modesta nas suas atitudes, na sua fala, como bom mineiro, né? O sucesso torna mesmo as pessoas modestas, amigáveis, tolerantes. É o fracasso que torna elas ruins e amargas, que é completamente o contrário do seu caso. E eu sei que essa história você construiu com a sua família e com parceiros. Quem são essas pessoas que você gostaria de agradecer aqui na sua câmera? Olha, são tantas pessoas e nesse momento eu queria fazer um agradecimento especial à minha esposa, a Regiane, que sempre esteve muito do meu lado, desde... Nos conhecemos há 32 anos, vamos fazer 25 anos de casado ano que vem. Aos meus filhos, a Nicole, o Vitor e a Vitória,
que são ali a minha base. Fora isso, Gil, eu quero agradecer muito quem trabalha do meu lado, os meus colaboradores, as pessoas que já estiveram comigo há bastante tempo, que sempre me apoiam. E o principal foi ter conhecido, Gil, pessoas de conexões, instituições fortes, como a Associação Comercial e Industrial de Barueri, que é presidida pelo presidente Moacir, que é uma pessoa fantástica, que criou conexões extremamente importantes. O Rotary Club de Barueri Alphaville, onde nós podemos, de certa forma, servir melhor a sociedade. E tantas outras instituições que eu participo e que têm, assim, um peso incrível e que me fizeram ter acesso a diversas oportunidades. Não menos importante, e que eu quero citar aqui, que foi uma transformação na minha vida, foi o ERN Group, presidido pelo Rafael Belo, que a partir dali as conexões foram se fortalecendo cada vez mais. E ao longo desse tempo, aos meus amigos, aos meus clientes, aos fornecedores que, eu sempre falo, se tornam amigos, mesmo que eles deixem de ser meus clientes, mas nunca deixam de ser meus amigos. Ô, Dr. Robinson, você comentou aí sobre pessoas que participaram aí dessa sua evolução, dessa sua carreira, de tudo mais, mas claro, a produção preparou aí um vídeo também em homenagem a essas pessoas e em homenagem a você. Vamos acompanhar então o primeiro vídeo aí para o Dr. Robinson. Põe na tela aí. Mais emoção. Ele é muito perseverante, ele é muito focado, sabe? E é o que eu falo para ele, né? Ou melhor, ele às vezes fala para a gente, cuidado com o que você pede. E o Robinson é assim, eu percebo que tudo que ele pede, ele consegue. Mas é com muito trabalho, sabe? Muito trabalho, ele não para, ele participa de muitos grupos e dá um atendimento diferenciado para os clientes. Então, ele é o tipo de profissional que ele vai chegar onde ele quer, mas isso é mérito dele, né? Por força do trabalho que ele vem desenvolvendo, da perseverança dele, da vontade. Ele também é uma pessoa assim, muito, muito boa, ele sempre está vendo preocupado com as pessoas mais simples. Isso é uma coisa que a gente também foca aqui no escritório, é dar continuidade às ações previdenciárias, atender pro bono. Sempre tem pessoas procurando ele, a gente faz aqui um inventário, uma guarda, um alvará e acaba ajudando essas pessoas que iniciaram, né, um trabalho com ele já há bastante tempo. Isso é uma coisa que ele preserva muito. E é muito legal essa parte social. É uma pessoa importante aí na sua doutora Alice, vida, na sua carreira profissional, colega. Como é que vocês conseguiram extrair da doutora Alice, a chefe do contencioso? Ixi, essa daí vai ser um problema. Então vamos ver qual é o grande problema que ele já notou que vem pela frente. Bota na tela aí. Ele tem a mania de perguntar para mim várias coisas. E sendo que eu já passei para ele, me passa, por exemplo, uma planilha. Depois ele fala assim, me passa a planilha, mas já passei. Não, passa de novo. Tem que passar. A mania dele, né? Pedir 2, 3 vezes a mesma coisa. Outra mania, não para de tomar café. Toda hora tomando café. Não sai da cozinha tomando café, toda hora tomando café. Para de tomar café. Isso faz mal. Doutor, pela orientação da colega, precisa maneirar no café e pedir pelo menos 2 vezes. Só 2 vezes a mesma coisa, né? Só 2 vezes. É outra colega importante. Tá aí, nós Muito temos bacana. mais um terceiro. Ele sempre reforça bastante pra gente ler direitinho tudo que a gente faz. Qualquer coisinha simples que a gente pega pra fazer, ele agradece, ele faz questão de agradecer. Pode ser a coisa mais besta, ele tá sempre agradecendo. Ele sempre mostra gratidão pelo que a gente faz. Ele vê oportunidades. Então, exemplo, a gente tá numa reunião, ele pega coisas que às vezes a gente não pega. E depois ele vai explicando em cima disso. Então, ele orienta a gente em coisas que, talvez a gente não teria essa facilidade. Até por conta da experiência dele, que a gente ainda não tem. Então, é muito bom porque ele passa essa motivação pra gente, essa orientação. Então, a gente vai aprendendo com ele. Ele é uma pessoa muito fácil de lidar, ele sempre vai estar lá para te ajudar. E ele está ali disponível para você. Na hora que você precisar, posso falar com você? Ele está ali, ele vai te ajudar. Ele está sempre disposto. Eu consigo chegar nele e falar,
Então, não tem aquela barreira, tipo, empregado, chefe, você tem que estar aqui dessa hora até essa hora, é assim que tem que ser. Não, você conversa, você chega nele, você explica, você alcança a pessoa, entendeu? E tem uma pessoa do outro lado que é um advogado, ele me entende, ele sabe o que eu tenho que fazer, eu também sei o que eu tenho que fazer, mas eu consigo conversar com ele algo a mais do que é simplesmente fazer um processo. É que a gente tem uma visão dele mais aqui, então aqui ele tá sempre sério, sempre profissional, sempre muito sério. Mas um exemplo no final do ano, na praia, que a gente foi comemorar a confraternização do escritório, né? Ele é uma pessoa muito legal, divertida. Ele dança muito. Ele canta. Ele canta, é? Ele canta. Ele só não pode beber uma dosinha pura, que ele dorme sentado. Ele dorme sentado e deixa todo mundo. A gente teve a festa junina aqui do escritório, julina, né, que foi em julho. E aí o Robson tá sempre de terno, gravata, né? E aí, conforme foi passando a festa, ele foi arrancando gravata, botando camisa pra fora. Então isso é uma coisa engraçada que eu lembro dele. Tá aí. Então, não tome a dosinha, percebeu o que a colega disse, né? Não tome só dose única, mas é um sujeito muito divertido que respeita demais a equipe, isso é importante. Tá aí a resposta daquilo que você plantou a tua vida inteira. Respeitar o próximo, seja ele quem for. Desde a mulher que serve o café ao principal advogado que você tem no escritório. Parabéns, porque a tua equipe demonstrou aí exatamente a gratidão que tem e o respeito pelo profissional que você é. Muito bacana, Gil. Olha, incrível, fantástico. Eu não sabia desses depoimentos. Ainda faltaram ali o doutor Alexandre, a doutora Elaine, que eu tenho gratidão enorme por eles, pelo trabalho que eles fazem no escritório. Provavelmente estavam em alguma audiência, alguma reunião. Mas esse grupo é incrível e a minha missão com eles é poder ensinar um pouquinho do que eu sei para que eles possam replicar. Porque eu não vou ficar a vida toda como advogado, mas Deus me presenteou com essa equipe maravilhosa. Essa foi a história de sucesso, que não é por acaso, do Dr. Robinson Prado. E se você se identificou com essa história, entre em contato com a nossa produção. Quem sabe você não ocupa essa cadeira privilegiada aqui e vem contar um pouco da sua história. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e nós estaremos aqui sempre dispostos a contar para você uma história, porque o sucesso não é por acaso. Tchau, pessoal. Até a próxima.